Então, nós estamos aqui para fazer a apresentação trimestral, a gente vai filmar, então vai ficar disponível também, depois da apresentação. E a ideia também foi começar a fazer as coisas mais através da internet. A Shari vai falar um pouco, né, sobre isso no decorrer da apresentação, porque exatamente por isso, porque a gente sabe que hoje é muito difícil as pessoas saírem das suas áreas, né, para poder assistir a apresentação, mesmo a relevância que é o assunto, mas de qualquer maneira, a gente está começando então a botar uma coisa maior de internet, mandar e-mail para as pessoas que estarem acompanhando seus planos da melhor maneira possível. Nós vamos passar por esses 6 pontos. A primeira parte é a parte macroeconômica, a segunda, a alocação de carteira e seleção de investimentos, segunda e terceira. A primeira será feita por mim, a segunda e a terceira serão feitas pelo Max, que é o gerente de investimentos. Em seguida, temos a rentabilidade, que será apresentada pelo Arthur. E, no final, o quinto e o sexto, a Shari vai falar sobre informações adicionais e a campanha de perfil de investimento. Além da minha presença, né, temos aqui o Max, que é o gerente de investimentos, a Shari, gerente de comunicação, o Arthur, que é da área de investimentos, Marcelo, da área da NN, isso. E a Karine também da área de comunicação. Eu vou começar então com a parte macroeconômica, fique à vontade para fazer perguntas e etc. Na parte macroeconômica, a gente está dividindo em 2 tópicos, a parte externa e a parte do Brasil, cenário interno e cenário externo. Começando pelo cenário externo, a gente está colocando aqui um gráfico que mostra o comportamento da Bolsa americana, aqui refletido no índice S&P 500, em verde. E estamos mostrando também o Treasury de 10 anos na linha azul. Como a gente pode observar, a linha verde, aqui a Bolsa estava próxima da máxima, a Bolsa Americana aqui em outubro do ano passado. Houve uma queda expressiva de outubro até dezembro da Bolsa Americana e uma recuperação de janeiro agora até abril para o patamar que estava anteriormente, já ontem com um novo recorde histórico, 2.950 pontos. 2.950 pontos do S&P. Isso aqui, basicamente, o que estava acontecendo? Existia uma discussão muito forte aqui no final do ano passado nos Estados Unidos sobre o comportamento da taxa de juros americana. O Fed tinha como expectativa aumentar a taxa de juros para esse ano 4 vezes. Isso fez com que houvesse uma derrubada da Bolsa. E também essa reversão da economia americana ao longo dos próximos anos fazia com que a taxa de longo prazo também viesse caindo. No início desse ano, houve a reversão dessa expectativa, quer dizer, o Fed, aliás, amanhã tem uma reunião do Fed, e a expectativa agora é que não tenha mais aumento de taxa de juros, esses juros de curto prazo, né, nos Estados Unidos, e, portanto, com essa perspectiva, a Bolsa começou a se recuperar fortemente no primeiro trimestre de 2019, Bolsa Americana. A gente pode reparar também que os juros, ele veio caindo e permaneceu no patamar bem baixo, 2,50, durante 10 anos. Porque se você comprasse o título do Tesouro Americano por 10 anos, hoje está rendendo na faixa de 2,50, o que é uma taxa bem baixa se a gente comparar com o ano passado. Bem, então, como é que isso... Nos Estados Unidos, resumidamente, a gente tem um país crescendo, uma taxa de juros baixa, relativamente comportada, aliás, historicamente bem comportada em relação à base histórica, e uma bolsa na máxima histórica. Mercado europeu. Nós temos um cenário um pouco diferente do mercado europeu. A gente tem um mercado com muito menos crescimento, uma reversão de expectativa do crescimento para 2018 e 2019. Então, projetava-se para 2018, na zona do euro, 1,8 de crescimento e realizou-se 1,1. Na Alemanha, por exemplo, saiu de 1,5 para 0,6. Na Itália, de 0,8 para 0, saiu 0, 2018, cresceu nada. Então, houve uma reversão. Então, a gente tem os Estados Unidos crescendo bem, e nós temos uma Europa praticamente crescendo muito menos e na margem estagnando, crescendo cada vez menos. Na China, aqui olhando a Ásia, nós temos um país que via na faixa de 10% de crescimento ao ano, veio caindo gradativamente, hoje está na faixa de 6%, 6,6% de crescimento, 6,5% a projeção de 2019.
Então, em termos de cenário externo, nós temos um cenário externo sobre a ótica do Brasil bem interessante, porque a gente tem uma economia europeia andando de lado, temos a economia americana crescendo, uma economia chinesa crescendo, mas temos ativos, principalmente, né, se a gente olhar Estados Unidos e olhar a Ásia, que estão bem precificados, e uma taxa de juros muito baixa para o mercado global. Isso faz com que você comece a buscar, os investidores comecem a buscar outras opções de investimento. E aí os países emergentes passam a ser uma opção também interessante nesse cenário. Olhando o cenário de países emergentes, nós temos aqui uma linha verde que traduz o risco dos países, aqui espelhado no CDS de 5 anos, tá certo? Que é o risco país, seria o risco dos emergentes para 5 anos. Nos últimos 12 meses a gente vê a linha verde de comportamento dela. Então a gente vê que o risco estava bem comportado quando ele começou a subir no decorrer do ano passado, muito em cima dessa questão do aumento da taxa de juros no mercado americano, essa expectativa de que houvesse um maior juros lá e, portanto, os países emergentes, parte dos recursos que estivessem no país emergente fossem para o mercado americano. E essa reversão mais recente, de janeiro para cá, do risco que cai da faixa de 250, 240, 250 pontos para em torno de 170 pontos. Essa queda aqui que a gente vê na linha verde. E na linha azul, que é o risco país, a gente pode observar que ele basicamente acompanha a tendência da linha verde, com duas grandes diferenças. Uma em junho de 2018 e outra em torno de setembro, outubro de 2018. Essas duas grandes diferenças que a gente observa aqui, uma foi a greve dos caminhoneiros, em que chegou-se à conclusão que o risco era muito maior aqui no Brasil do que se imaginava, por parte dos agentes estrangeiros, né, externos. Isso deu esse boom que ocorreu aqui em junho de 2018, e essa descolada do nosso risco. E esse segundo aqui foi o processo eleitoral, quando a gente começou a assistir o Haddad saindo na frente das pesquisas, aí recuperando, saindo de quase nenhuma expressão em termos de percentual de pesquisa eleitoral, para um percentual bem expressivo, sendo que uma pesquisa específica ele saiu na frente do Bolsonaro. Isso deu essa pancada nos juros do Brasil, muito por conta da expectativa de que, se ele viesse a ganhar as eleições, não haveria ajuste fiscal. Ele não falava, era o único programa de governo, né, de presidente, de um candidato, que não falava em reforma da Previdência. Então isso gerava para os agentes econômicos uma perspectiva muito pessimista relacionada ao que poderia acontecer com as contas públicas do Brasil. Bem, isso posto, nós estamos vendo que está comportado. O que aconteceu com a taxa de juros do Brasil, dados esses cenários que a gente colocou e o impacto sobre os países emergentes? Tá certo? Aconteceu aqui, essa aqui é a curva de juros, nós separamos aqui duas datas, a linha azul, 31 de dezembro de 2018, a linha verde, 24 de abril de 2019. Como a gente pode observar, houve uma queda de toda a curva da taxa de juros no Brasil. Então ela saiu, os títulos mais longos saíram da faixa de 5%, as LTNs, BEIs com vencimento em 2055, saíram da faixa de 5% em dezembro e hoje estão na faixa de 4,5% negociados hoje no mercado. Então caíram bem, e toda a curva caiu. Caiu muito em cima da perspectiva da reforma, do novo governo, uma nova perspectiva econômica e etc. Então, por exemplo, olhando o mercado brasileiro, o que a gente tem? Aqui a gente separou algumas variáveis macroeconômicas. A primeira, a gente está falando aqui do crescimento do PIB. 2019, crescimento de 1,7%, que está sendo previsto atualmente pela nossa consultoria. 2020, 2,7%. Aqui é bom ressaltar que 2019 tem sido uma remarcação constante de expectativa de PIB para baixo. Quando o Bolsonaro ganhou as eleições, imediatamente as expectativas eram em torno de 3%, as expectativas de crescimento para 2019. Na medida que o tempo foi passando e as coisas foram demorando um pouco a acontecer, em relação ao que se previa originalmente, isso foi sendo mudado, essa expectativa, e o crescimento que originalmente era 3%, hoje está na faixa de 1,7%, sendo que alguns economistas já preveem um crescimento próximo de 1%. Tá? Então, é uma mudança bem significativa da expectativa de crescimento para o ano de 2019.
A inflação bem comportada, 2019 na faixa de 4% e 2020 na faixa de 4%. E o PIB de 2020 um pouco maior do que o 2019, aliás, 2,7%, já prevendo reforma, já prevendo dever de casa, que deve ser feito no decorrer de 2019. Isso sendo feito, você teria um PIB mais forte, que é hoje na faixa de 2,7%. Então, se a gente tem um crescimento mais baixo, comportado, e uma inflação comportada, isso gera um juros também comportado. Hoje a taxa Selic, que é o juros de curto prazo, está projetado em 6,5% para dezembro, previsto já dezembro de 6,5%. Então é um juros bem tranquilo, daqui até lá sem nenhuma alteração. E 2020, a gente está prevendo um juros um pouco maior em dezembro, na faixa de 8%, dada essa recuperação também econômica que ocorreria no decorrer de 2019, através das medidas que podem ser implementadas. Bem, então qual é o nosso grande calcanhar? O nosso grande calcanhar é a situação fiscal, acho que ninguém tem muita dúvida, e a gente preparou aqui, a gente trouxe um gráfico que foi retirado do relatório do Banco Central, com 3 previsões de comportamento da dívida brasileira em relação ao PIB nos próximos anos. Hoje nós estamos na faixa de 76%, e aqui tem 3 curvas, com reforma, 2 imaginando uma reforma previdenciária e uma sem reforma. Então o primeiro ponto aqui é imaginar que se não houver reforma, você vai ter um crescimento expressivo da relação dívida-PIB, como dá para perceber, mesmo que você tenha os juros ainda na faixa de juros reais, na faixa de 5,5%, um crescimento do PIB de 2%, você vai ter uma trajetória da dívida explosiva. Com reforma, os juros reais de 4,5% e os juros reais de 4%, com PIB de 2,5% e 3%, você tem essas duas curvas que passam a ser curvas que deixam essa trajetória comportada. Então, não fazer a reforma da Previdência e não controlar também os gastos públicos, porque fazer a reforma da Previdência é o primeiro passo. Mesmo com a reforma da Previdência, não vai ser suficiente. A gente, fazendo algumas simulações, a gente vai continuar vendo que ocorre ainda um crescimento da relação dívida-PIB. Você ainda tem que fazer mais controle de gastos e etc., mais coisa para poder deixar isso bem comportado. Fazendo isso tudo, aí você tem uma relação desse indicador que passa a ser uma relação benigna, e aí você passa a ter uma economia muito melhor e etc. Bem, em termos macroeconômicos, era isso que a gente tinha para apresentar. Eu não sei se alguém tem alguma questão, alguma pergunta que queira fazer. Quanto gráfico, esse gráfico e aquele meio ali, a curva da reforma começa a subir, correto? Quando o início está subindo. O ano? Ela sobe 2019, 2020, ela é uma reta. É muito alta a despesa previdenciária em relação ao total das despesas. Talvez, porque aqui estava prevendo a reforma, esse relatório do Banco Central do ano passado, então aqui é melhor do que de fato do Estado, com toda a razão. A gente tem discutido muito a reforma de um TRI, né, que tem que se falar, mas é pouco, né, assim, é pouco porque a gente tem uma despesa hoje primária acima de 100 bi, né, déficit primário é 140, então se economizar um TRI em 10 anos é 100 bi ano, então mesmo assim você não vive com as contas primárias positivas. Então o trabalho é árduo, não é simples, é urgente e não é só isso, então é só o primeiro passo, mas sem isso também esquece tudo e não tem alternativa. Eu vou passar a palavra para o Max, que vai falar um pouco das alocações, dos investimentos e como é que estão. Boa tarde a todos aí. Falar um pouquinho da parte da alocação primeiro. Então, primeiro, a parte aqui é o consolidado, elétricos e investimentos consolidados, tá? E são 2 gráficos de dezembro de 2018 e de março de 2019, só para explicar a diferença de patrimônio e das alocações. A alocação de fato não teve muita diferença, né? Tinha 3 meses de estoque. A grande diferença foi aqui na renda variável, que saiu de 14,9 para 15,1, por conta mesmo de valorização, né? Valorização da Bolsa no período. Bolsa no primeiro trimestre desse ano passou de 8,6% por aí. Em janeiro deu aquele boom, depois de um pouco seguida do índice lá. O patrimônio total de elétricos em dezembro era 4,760 e agora é 4,867. 4 bilhões e 867 milhões de reais.
E como é que está a alocação do ONS? O ONS, aqui da mesma forma, tem uma grande parcela que também está em bolsa, 19,6%, um pouco menos aqui, porque no decorrer desse trimestre, depois que a bolsa subiu, a gente foi reduzir um pouco a exposição em bolsa de alguns planos, inclusive do ONS, né? Reduzimos marginalmente, a bolsa estava em 100 mil pontos praticamente. A gente achava naquele momento que tinha subido bastante, que o mercado já tinha precificado grande parte da reforma, né? E devia ali, de repente, algum risco pela frente de dificuldades com a própria colocação da CCJ, o andamento da própria processo da proposta, né, de reforma. Então a gente reduziu um pouco. Por isso que mudou um pouquinho aqui da parte de bolsa, aqui, 0,5%, mas é um percentual ainda considerável para a renda variável. Né? O patrimônio total eram 600 milhões do plano da ONS, e agora 627 milhões de reais. Essa foi a grande diferença. Bom, na seleção, como é que está a carteira hoje? Aqui vale a pena perder um pouquinho mais de tempo com isso. Porque a gente tem já há algum tempo, na verdade meses, fazendo uma estratégia de redução da posição de NTNB das carteiras. Né? O Luiz mostrou aquelas duas curvas lá de NTNB, hoje está em 4,5, o título mais longo, né, que a gente tem no mercado hoje, que é o que tinha na carteira dos planos aqui, inclusive aqui. Mas ao longo do tempo a gente veio zerando, à medida que a taxa veio caindo, a gente foi realizando um resultado positivo, depois zerando essa exposição. Hoje, por que a gente zerou essa exposição? Primeiro, que a gente acha que esses títulos de NTNB, além de ter um bom rendimento nesse período que passou, também apresenta algum tipo de risco de mercado, podemos dizer aqui, se caso a gente tenha pela frente algum tipo de dificuldade na aprovação da proposta da reforma fiscal da Previdência. Isso pode impactar negativamente aqui, porque a taxa pode subir, e quem tem posição nesse título vai acabar sofrendo junto com isso. Então a gente preferiu reduzir a exposição aqui, nessa posição, já que tinha um resultado muito positivo, e esperar nos próximos meses agora ver o que vai acontecer em relação à parte desse cenário todo eleitoral, político e envolvendo também a reforma. Mas aqui não quer dizer que o plano não tenha risco, né? Aqui é renda fixa só que está falando. Grande parte está aqui, 98,4% CDI e CDI, que é o resultado das vendas que foram sendo aportadas na parte CDI e CDI. Né? A parcela que sobrou aqui de NTNB hoje é uma pequena parcela dentro dos fundos. Letra financeira, vou aplicar a carteira aqui de crédito, né? Mas o grande retorno do plano está vindo da renda variável. Aqui é a renda fixa do plano do ano passado, 2018. A gente teve aqui um grande salto no meio do caminho aqui, ó, o INPC. A gente pode pegar por aqui, porque foi o mês seguinte dos caminhoneiros, né? Naquele mês seguinte, a inflação vinha na faixa de 0,30, 0,40, pumba, 1,50 praticamente, foi a inflação no mês de julho, se não me engano, que deu essa pancada aqui, esticou o INPC no ano passado. Tanto é que o INPC mais 5,25 do ano passado é quase imbatível, um investimento, como vocês assim, um risco aceitável, consegue superar isso aqui, 8,9% nominal. Então você tem com 6,4%. É uma avaliação bem grande aqui, né? O plano rendeu 6,8%, renda fixa do plano, né, acima do CDI, está uns 108 do CDI mais ou menos, uma boa rentabilidade, né? E combinada com outros parcelas de investimentos, deu um bom resultado. E o primeiro trimestre de 2019, também o INPC mais 25 é bem agressivo aqui, né? Bem puxado. Só para ter noção, o CDI no período foi no meio. Qualquer investimento em renda fixa tem que ter dado 200% do CDI para chegar no INPC mais 5 em cima. Ninguém consegue ter rendimento hoje, 200% do CDI no mercado hoje, sem um risco baixo, seja algum tipo de risco. Né? 2% é uma coisa bem agressiva. E o plano rendeu 101,7% no período, em relação ao CDI, também tem um ganho em relação ao CDI. O que a gente tem feito de risco de crédito? Basicamente, a Bradesco, nosso crédito hoje financeiro, tem lá hoje na carteira. A gente pensa em estudar, fazer mais alguns tipos de crédito para render um pouco mais a renda fixa, não muito mais, vai chegar a 150, né, 200 CDI, obviamente, mas melhor um pouquinho a retorno da renda fixa com esses títulos de crédito, na verdade. Venceram alguns, a gente tinha outros bancos na carteira que foram vencendo ao longo desses últimos 6 meses, e a ideia é tentar fazer alguma coisa mais agora nos próximos meses. Tá? Assim como outros investimentos que a gente pensa fazer em fundos multimercados, selecionar os fundos, ter um rendimento, risco aceitável também fazer parte do carteiro dos planos de renda fixa dos planos, todos os planos, na verdade, não só a ONS. Bom, a renda variável. A renda variável do ano passado, ela teve um rendimento muito bom, eu vou abrir aqui.
como é que foi a composição? A gente tem lá dois tipos de estratégia. Uma estratégia mais conservadora, que é a carteira interna, né, que rendeu bem próximo do índice, foi 15,4 ano passado, em torno disso, a gente essa carteira aqui. Tem 41% do total da renda variável está alocado aqui. E os outros gestores, são 3 gestores externos que a gente tem hoje na carteira. Esses 3 gestores representam mais ou menos 60% da carteira de renda variável, nós somamos 3 aqui. Com gestões independentes e, assim, um pouco diferenciadas do que a gente faz hoje lá. Eles correm um pouco mais de risco aqui. Então, o que vai mudar nos próximos meses aqui nessa carteira de renda variável? Esse gestor, o último aqui, o JGP, tem 2,6 da carteira só, e a gente já vem sacando desse gestor há algum tempo, porque o desempenho dele tem sido muito bom. E a gente vai substituir por outros 3 gestores. Outras estratégias que são bem diferentes do que eles estão posicionados hoje, esses 2 aqui. São coisas diferentes que a gente vai fazer. A questão aqui, a gestão do ano passado, dessa combinação de gestão interna com gestão externa, proporcionou para a gente um retorno de quase 21% da renda variável, bem acima do benchmark da carteira de renda variável, que é o IBX aqui, né? Uns 5 pontos acima do IBX. Então, aquela combinação entre uma gestão conservadora e uma gestão um pouco mais agressiva, proporcionou um retorno muito bom para todos os planos, na verdade. Né? Lembrando que aqui a carteira dos planos de renda variável aqui, ela é igual para todos os planos, não tem diferenciação nenhuma. Os mesmos gestores, as mesmas composições, não muda nada. Esse ano, a composição de gestão está rendendo 8,6, está igualzinho ao índice, 8,6 no primeiro trimestre desse ano. Né? Teve um ganhozinho inicial, depois colou de novo no índice aqui. A tendência é que nosso objetivo sempre, lembrando, é ficar acima do IBX. Né? O objetivo é sempre esse. Alguma questão em relação à posição de bolsa? Volta para mim, não entendi aquela. Por que você vai colocar aqueles gestores? Vamos lá, esse cara aqui, Não entendi. JGP. A gente, tanto na hora de selecionar um gestor, quanto na hora de resgatar um gestor, a gente tem um processo interno lá. No caso do resgate, o que está acontecendo? Esse processo interno é o quê? É o comitê de investimento? É isso? Também é. Por que a gente faz lá uma seleção? Primeiro, a gente é totalmente independente disso. A gente tem um processo de uma plataforma de fundos que a gente contrata, a gente pega lá uma lista de vários fundos, dados o segmento que ele atua. Né? Se a gente quer um cara que é BX, pega lá um grupo, se quer um small cap, pega outro grupo, e assim por diante. Seleciona lá, sei lá, 500 fundos, pega lá 500 fundos. Aí faz uma análise de risco e retorno de vários períodos, de várias janelas. Isso sai uma nota final. A gente pega 5 melhor quartil dessa avaliação. Dos 500 sobraram, sei lá, 50 fundos. E a partir desses 50 fundos, a gente vai e aprofunda mais ainda no estudo. E aí seleciona desses 50, geralmente sobram 5, 6 gestores. A partir daí, a gente chama esses gestores lá da Eletro para dar apresentação para o grupo de comitê. Né? A partir dessa seleção e dessa reunião, sai mais ou menos uma indicação do que seriam os gestores indicados ali, dado o risco e retorno, dada a apresentação que eles fizeram lá, o histórico dele que eles têm no mercado. E aí a gente vai lá nesse gestor depois. Isso está em um óculo lá, como é que está ele fazendo a gestão, se aquilo que falou é verdade, se tinha aquele relatório que não tinha e tal, se ele controla os riscos que ele não controla. E aí daí sai um resultado final. Esse grupo, o CGC, o Comitê de Investimento, ele recomenda esse gestor ao Comitê Executivo, que é o participo do Guilherme, o diretor de seguridade e o presidente, e a partir daí a aprovação. Então tem todo o processo, é longo esse processo até, no máximo uns 6 meses, entre 4 e 6 meses, mais ou menos isso. Então essa seleção é feita assim, né? É bem aprofundada a seleção. E tudo isso ela é relatado em nota técnica. Cada fase dessa que a gente passa, a gente fala nota técnica, encerrando o processo da fase e iniciando a fase, né? Assim por diante. Até a apresentação final. Aí você fala que esse JGP vai ser substituído por 3 outros gestores. 3 outros. Mas isso vai aumentar a participação e os 2 não vão aumentar, vai sair da onde? Vai sair, grande parte vai sair daqui, ó, carteira interna, né? E a parte desse cara mesmo que vai perder. Mas a gente começa com uma participação menor desses caras novos. Você começa com uma posição um pouco menor, até ter, assim aquela confiança que aquele gestor realmente é aquilo que a gente estava vendo no passado dele. Porque no passado é uma coisa, é outra. Esse cara, quando a gente avaliou ele era muito bom, o tipo de gestão que ele tinha, estratégia, equipe, tudo isso. Ele mudou no meio do caminho, esse cara deixou de ser bom. Mudou porque a equipe mudou. Eram 2 gestores, saiu um e
né? Mudou um pouco a estratégia, o cara subiu do outro. Então ficou meio confuso e isso se refletiu na rentabilidade do fundo. E como é que a gente faz isso? A gente faz, a cada 6 meses a gente faz uma avaliação desses gestores com o mercado, o grupo deles para o mercado. Como se estivesse fazendo uma avaliação nova. Né? Aí tem os critérios internos, se tiver no primeiro partiu, uma rentabilidade tal, eles beleza, ele continua. Se não ele é finalizado, tira o recurso dele, coloca no outro gestor, né? E assim por diante. Então, esse cara aqui está com 42 anos e agora está saindo dele, agora, provavelmente mês que vem agora. Vai sair. Vai dar 3 novos gestores que nós selecionamos. Mesmo assim, você vê que a gente tenta, o mais rápido possível, tomar uma decisão, porque mesmo assim não chegou a prejudicar tanto a rentabilidade, mas você vê que, mesmo com a gestão dele foi ruim, deu, tipo assim, menos 5% do IBX, deu 10% do índice, abaixo do índice, né? Então, mesmo assim, como a gente tinha uma parcela menor, que a gente já vinha resgatando dele há algum tempo, a gente conseguiu superar em 5% do índice, né? Então, a gente fica bem em cima desses gestores para o pessoal. Online, porque a gente coloca esse cara no Bloomberg e monta uma configuração de carteiras, compõe cada um individual e mais alguma carteira consolidada. Ele botou o risco, o retorno, diariamente ali com esse pessoal. Então, a gente tem reunião mensal com eles, a gente tem call mensal com esse pessoal, para comprar estratégia, mudou uma coisa, mudou uma coisa. Tentar alinhar sempre o máximo possível a possibilidade de dar um problema. Né? Nem sempre assim, ó, tá tudo estratégico do caminho, mas você tem que saber no meio do caminho. Aí tem que dar um tempo para ele se maturar essa ideia dele. Fazer mais ou menos isso. Passar com o Arthur para falar um pouco da realidade do Boa tarde. Vamos começar apresentando aqui como foi a rentabilidade do Banco CVONS em 2018. Começando pelo perfil agressivo, que foi o grande destaque em 2018, por conta da valorização da Bolsa, que o Max já falou. A gente vê que claramente que é o perfil que naturalmente ele vai oscilar mais, né? Essa linha azulzinha clara. Então, aqui você vê uma queda grande por conta da greve dos caminhoneiros e aqui aquela tensão eleitoral que fez com que esse perfil caísse um pouco nesse período, mas depois ele recupera. Ele e o moderado foram os 2 melhores perfis do plano ONS. O CV ONS super conservador deu uma rentabilidade de 6,9%, que apesar de ter 100% daquela carteira de CDI que o Max falou, mesmo assim ela conseguiu superar o CDI bem. Isso aqui dá 107% do CDI, é uma rentabilidade considerável. E o CV ONS perfil Eletros, ele tem uma rentabilidade bem próxima do conservador. A gente em 2008 ficou mais ou menos com 13%, 14% de bolsa, enquanto o conservador tem 15% de bolsa. Acho que o conservador carrega tudo passado, por isso que ele deu maior. Se você pegar a posição média nossa ao longo do ano de 2018, no perfil Eletros foi 14%, mais ou menos, enquanto o conservador 15%. Por isso que ele tem uma rentabilidade um pouquinho acima do perfil Eletros. Mas só para ressaltar que foram todos bem acima, todos os perfis tiveram rentabilidade bem acima do CDI. Aqui no primeiro trimestre, a gente tem mais ou menos a mesma cara do gráfico. A bolsa no primeiro mês de janeiro ela subiu 11%. Depois ela chegou a realizar um pouquinho, mas o perfil ONS e o moderado seguem sendo os destaques, com o super conservador por último. Mas mesmo assim, dando no ano 110% do CDI, uma rentabilidade boa. Eu acho que não está muito boa aqui, só que o CV, o ONS, perfil Eletros e o conservador, nesse caso, eles estão com a mesma rentabilidade. Porque em janeiro a gente ajustou, deixou os dois em 15%, então ele está aqui por baixo, né? Está embaixo desse verdinho, que os dois estão juntos aqui. Enquanto a taxa atuarial, a taxa de referência é esse preto aqui. Então, é importante ressaltar aqui que todos também com a rentabilidade bem acima do CDI e o ONS como destaque no período. Assim que a pessoa é admitida, qual perfil que ela entra? Você sempre entra no perfil Eletros. E hoje você não escolher, né? Não, assim que entra no Entra no perfil. É o padrão, de fora. depois
quando tem um movimento. Na próxima, a Sharon vai falar um pouquinho melhor sobre isso. A gente vai ter uma janela agora que faz dia 15 de maio, de migração de perfis. Tem uma cartilha para explicar se você tiver na dúvida. Tem um podcast de investimentos que a gente traz um pouco desse cenário que o Luiz trouxe todo mês. 15 de maio é o perfil de migração. Mas qual é? Quando entra o perfil elétrico? Já está aberto. Não. Qual é o perfil? Ao ingressar, é o perfil elétrico? É, o perfil elétrico, exatamente, esse aqui. Que hoje está igual ao perfil conservador que temos de bolsa, 15%. É a gestão que decide isso, no caso. O comitê de gestão decide quando aumentar e quando diminuir bolsa nesse perfil elétrico. A gestão está aqui. Eu acho importante aí, na minha opinião, né? Que não é o CDI em si, não é o super conservador aí que está assinando o CDI, mas o NPC, a referência que eu acho importante, o 2.7. Todos eles estão assinando, embora lá o agressivo de maior, questão conjuntural, né? Está sendo assim, tem sido no ano passado, mas eu acho importante que o super conservador exatamente quando desses tipos vão sendo renovados, não é isso? É muito difícil hoje o perfil super conservador conseguir bater a taxa de referência, porque o perfil super conservador, ele hoje basicamente tem CDI, como mostrou o Max, os títulos basicamente são CDI. Então ele vai dar muito parecido com o CDI, vai dar um pouquinho mais talvez. Quer dizer, não, eu vi o seguinte, em relação ao que ele falou, não, mesmo assim está sendo CDI, mas não foi acima do com referencial. Porque quando diz que as pessoas têm que se preocupar é naquele o CDI a gente coloca como uma referência porque, de mercado, porque as pessoas têm as suas poupanças, elas têm as suas aplicações, né? Então quando ela chega no banco, faz uma aplicação, aí ela vai lá negociar um percentual do CDI, né? Quando ela chega lá, normalmente o banco não dá 90% do CDI, né? Se o dinheiro ele dá 90% do CDI, fora a tributação, porque aqui não tem a tributação, nesse momento vai ter lá quando você recebeu o benefício. Então, assim, aí a pessoa vai lá e vai receber 90% desse exemplo de 1,5. Assim, conseguir uma aplicação que tenha dado nesse período 2,7 foi praticamente impossível, muito difícil para você conseguir correr risco. O super conservador deu 1,7. Então você imagina, teve 1,7 sem correr risco. Então você teve mais do que 100% do CDI sem correr risco, porque praticamente nossa carteira é toda de títulos públicos. Você vai mostrar, pastor, o a mais que você tem pela elétrica que você não consegue lá fora. Por isso o CDI, por isso o CDI. Estou falando isso, Eu entendi. Como a referência eu 55, sei, né? como colocador de Participante. Minha visão é que eu estou sempre olhando aquilo ali, não o CDI. Não, eu Não acho. estou dizendo que seja ruim, não. Estou falando que eu estou sempre olhando. Não, tem Aí porque ele que falou assim, a avaliar. referência, mesmo assim, o CDI, mas a referência para mim não precisa. É porque a gente tem que fazer uma escolha. Alguns anos atrás, a gente imaginar, né, era exatamente o contrário. A taxa de juros era muito alta no Brasil, o CDI era monstruoso, e o NPC mais 5, o NPC mais 6, era muito menos do que o CDI. Né? Aí, quando a gente via, a gente falava do CDI, falava do CDI, falava do NPC, da taxa de referência, mas aí as pessoas geral olhavam o CDI. Não, tem que ganhar do CDI. Não é isso? Aí o que aconteceu? De alguns anos para cá, a gente, principalmente acho que 2010, a gente deve ter um gráfico, alguma coisa vai dar para perceber, começou a ficar muito difícil ganhar da inflação mais 6%. E, inclusive, a taxa de referência do plano, ela veio caindo, porque você faz uma análise de taxa de referência do plano para 80 anos na frente, o atuário faz, com as premissas de cada um dos segmentos, projeta isso, e hoje a taxa de referência do plano é 5,25, e INPC mais 5,25. Então, INPC mais 5,25, hoje, sem risco, né, comprar um título desse vai ser impossível. Você não vai conseguir. Porque a própria análise do atuário, o quanto mais, você imagina, o atuário, quando ele faz isso, ele pressupõe que a alocação em ações é de 15% da alocação que você tinha no momento que foi feita a simulação. Então ele pressupõe isso. Como é que você faz, então, para conseguir superar a taxa de referência? Qual seria
natural resposta. Não, você tem que dar a taxa de referência. A única maneira que você teria hoje é aumentar o risco da carteira. E como é que você aumenta o risco da carteira? Mais bolsa. Você tem que alocar mais dinheiro em renda variável. E aí é uma discussão que você tem que ter para saber, será que vale a pena eu correr esse risco, ter uma reversão de expectativa, porque é uma perda muito mais, se ocorre, né, a oscilação de uma alocação em bolsa é muito maior do que uma renda fixa. Então, por isso também a gente tem os perfis de investimento. Porque hoje o perfil elétrico, que a gente discute, etc., dado o nível de risco que a gente acredita, porque a gente passa isso em conselho lá na política de investimentos, dado o nível de risco que a gente acredita que tem um participante, 15% nos parece um bom percentual em bolsa. É claro que tem uma modelagem por trás, tem a fronteira eficiente, tem o ALM, no caso do plano BD, no caso dos planos saudados, do plano saudado e no caso de renda vitalícia. Aí você consegue fazer, de repente, alocar um pouco mais em ação, se fosse o caso. Mas você tem que pensar que para eu dar hoje, para a Eletros conseguir dar a atuarial, ela vai ter que correr risco. E o participante que quiser, de fato, ter uma rentabilidade melhor, assim, no longo prazo, a única maneira vai ser correr risco. E isso vai ocorrer, né? Eu estou falando aqui do plano de previdência, mas isso a gente está vendo ocorrer em geral, né? Com a vida do CPF aí. Aliás, o que sustentou grande parte da Bolsa foi isso. Não teve entrada de capital externo ainda. A gente está falando de capital nacional, que migrou de renda fixa para renda variável, para os fundos multimercados. Então as pessoas tinham lá a sua aplicação em poupança, ou tinha um fundozinho que dava DI, aí o gerente, ou então, né, as plataformas eletrônicas, o cara, não, tem esse cara aqui que é bom, começa a receber um e-mail dele na caixa postal, recomendando o fundo XYZ, porque a gente recebe, né? E quando vocês recebem, a gente sabe, porque a gente começa a ser bombardeado também, o que a gente acha. O que você acha? Recebi um e-mail aqui do fulano de tal, falando desse fundo, o que vocês acham? Então começou a haver uma migração de recursos das pessoas físicas da renda fixa, que é uma tradição brasileira de 30, 40 anos, né? Sempre todo mundo usava a expressão vou jogar em bolsa, né? Aqui, né? E começou a alocar mais em ação. Uma preocupação que a gente tem também é que esse novo tipo de investidor, é o mesmo investidor, mas que está indo para a Bolsa, que não está tão acostumado com Bolsa, não pegou nenhuma crise. Esse movimento é um movimento muito recente. A gente não sabe o que pode acontecer numa crise mais aguda, em que as pessoas tenham perdas mais significativas, tem que ter muito sangue frio. Né? Porque uma coisa é você sempre teve recurso em renda fixa, nunca correu risco, etc. Agora você está alocando mais recurso em renda variável. Será que ele vai ter estômago para gastar? Vamos supor que tudo dê certo no Brasil, sejam feitas reformas, aí a gente mude a confiança, né, da sociedade, as expectativas, as pessoas comecem a achar que empreender vale a pena, né, tem aquele gás que a gente poucas vezes viu, mas viu algumas vezes no Brasil, né? Hoje está todo mundo recolhido, né? Encolhido e recolhido. Está todo mundo aguardando para ver se as coisas vão acontecer. Se isso acontecer, a bolsa vai embora. E aí as pessoas vão realmente ter... Esse ano faliu, ele ganha lá desde 2010, né? Isso aqui As taxas eram muito taxas dos... o que houve aqui também foi que a Eletros fez duas grandes operações de títulos públicos, né? Comprando grandes lotes de NTNB e vendendo durante 2 períodos. Isso fez com que o perfil conservador e superconservador fosse em destaque em relação aos outros. Tem o fato também da Bolsa ter andado zero de 2010 até início de 2015 aqui. A Bolsa teve avaliação de zero em 5 anos, andou 0%. E você vê que de 2015 para cá, a curva do perfil agressivo e moderado, ela inclina mais do que do superconservador e conservador. Então, aos pouquinhos, esse perfil eles já estão mais coladinhos lá em cima, assim. A tendência no longo prazo... Sim, ainda tem esse fato. E por na parte de 2012, você lembra disso? A Dilma veio naquela história de baixa juros na marra, você lembra dessa? Foi de 12 para 13, por ali, né? E depois disso, a taxa de juros fica naquele negócio acurado, foi imposta. Só para lembrar, não seria sempre esclarecer que nós estamos falando da taxa atuarial nominal, que inclui os custos, não estou excluindo o custo. Aqui não tem, ela não tem custo de administração mesmo. É nominal também. Exato, então daria a
real mesmo, a líquida. Aqui é nominal. Aí é normal. Não é líquida. Só para ficar claro, a líquida é um pouco menor. Um pouquinho menor. 0,5, sei lá, 0,6. A gente cobra 0,5, vai passar para 0,45 agora. 4% em torno desse período. Então, na verdade, é só para ficar claro, nenhuma transparência parece isso, fala sempre nominal, real e comprovado. O líquido, Eu vou passar a palavra agora para a Sharon, que vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Bom, vou apresentar para vocês algumas iniciativas que a gente tem feito para aproximar a comunicação, levar mais informações até vocês no dia a dia. Então, eu vou falar sobre o podcast de investimentos, sobre a apresentação de resultados, o portal do participante e o nosso site de educação financeira. Então, começando pela apresentação de resultados, que é o que a gente está fazendo aqui. Essa primeira do ano a gente está fazendo presencial, mas a gente tem feito bastante esforço em levar cada vez mais informação para o maior número de pessoas. Então, a gente experimentou no ano passado 2 formatos, gravação e disponibilização da apresentação só com áudio também. Tivemos um bom alcance, 15 vezes mais do que o presencial. A gente sabe realmente que é difícil, às vezes a pessoa está trabalhando, aparece uma reunião, não consegue comparecer, a gente quer que cada vez mais vocês saibam o trabalho que a gente está fazendo. E a gente está inovando mais uma vez, que nessa apresentação vocês até assinaram um termo, que a gente está gravando para quem não pôde estar aqui com a gente hoje, poder ouvir isso tudo que a gente está comentando aqui hoje também e acompanhar esses resultados. Além das apresentações de resultados que ficam disponíveis no nosso canal, dentro do YouTube a gente tem feito outros conteúdos também em vídeo, aí passando aqui do lado vai ter mais, mas eu fiz esse print, então tem lá portal de tutorial para você acessar o portal do participante. A gente fez um vídeo super recente explicando um e-mail que a gente está comunicando a alteração na taxa do risco, então temos feito um esforço bastante alto em geral com conteúdo também em vídeo, em áudio, para vocês terem um pouco da interpretação, um pouco do que a gente pensa, não só no papel. O podcast de investimento também é uma dessas iniciativas, né? Então hoje vocês conheceram a voz famosa que é o Arthur, que grava para a gente. Então todo mês a gente coloca aqui no site, dentro da área aberta mesmo lá do investimentos, na parte podcast de investimentos, tem um relatório do que aconteceu no mês, a palavra do gestor com a expectativa do que vai acontecer, e o Arthur grava a interpretação sobre esse relatório. Então, é uma forma de vocês acompanharem o que está no papel com o áudio da própria equipe de investimentos, falando para vocês o que eles estão enxergando. Dentro do portal do participante, tem informações do plano de vocês, então vocês estão habituados a usar esse recurso, então lá vocês conseguem informes de rendimentos, conseguem bastante conteúdo, tem simuladores para fazer simulação de renda, e mais do que isso a gente tem um aplicativo também, que aí você pode baixar esse mesmo conteúdo e ter no celular a qualquer momento, qualquer informação que vocês precisem sobre o plano. O nosso site de educação financeira, que aqui é uma proposta de levar o assunto, né, de educação previdenciária e educação financeira de um formato com uma linguagem mais fácil, mais acessível, nem todo mundo entende muito bem o que fazer no dia a dia com as suas finanças, então a proposta aqui é fazer matérias mais voltadas para um grupo que está começando a investir, ou até mesmo para você que quer assistir com seu filho, tem webséries, tem bastante conteúdo aqui para ajudar nesse arcabouço, né? Como você se prepara financeiramente. Então, todo mês a gente também alimenta esse site com novas informações, novas matérias. Olha, acompanha. E vou falar também sobre a campanha de perfil de investimentos, que foi uma das perguntas. Ela já está aberta, então tudo isso que vocês ouviram aqui hoje é um embasamento para vocês decidirem aonde vão investir. A OLX oferece 5 perfis, né, como mostrou aqui no gráfico. A gente preparou dentro do site também uma área destinada ao perfil de investimento, onde a gente tem um e-book que mostra a diferença entre os perfis, como é que se comporta cada um deles, por que investir, por que trocar, algumas dicas sobre esse assunto. Também temos uma lâmina com um comparativo visual para justamente mostrar essa oscilação, né, quando você está no agressivo, como isso realmente pode oscilar mais do que
em relação ao conservador. E também temos um tutorial, porque a grande novidade é que essa solicitação agora ela pode ser 100% online. Então não precisa mais mandar o formulário para eletros. Até no final do ano passado, se você quisesse mudar o perfil de investimento, você tinha que mandar o formulário. Agora você faz a solicitação direto no site. E a gente preparou um tutorial que no passo a passo você consegue chegar até a solicitação nele. E dentro do site também, do portal do participante, vai ter lá alteração de perfil de investimento, que é onde vocês devem clicar para fazer a sua escolha. E dentro dessa campanha tem um teste de perfil, que vocês podem fazer, são 18 perguntas que vão dar um resultado, qual seria o seu perfil, né? Se você é uma pessoa mais propensa ao perfil moderado, ao perfil conservador. E aí a gente sempre lembra que isso é uma das partes dos investimentos de vocês. Então, a Previdência faz parte de uma carteira, então provavelmente vocês vão ter que analisar esse conjunto de investimentos de vocês mesmos, né? Porque você pode ser agressivo em um momento, em um investimento, mas talvez na Previdência você queira ser um pouco mais conservador, mas acho que vale a pena fazer o teste para você, mesmo já sabendo, se conhecer um pouco mais e avançar e fazer as suas escolhas. E, obviamente, todo esse material, ele é um material para vocês terem embasamento para tomar a decisão de vocês, que essa decisão realmente é muito pessoal e a campanha vai até o dia 15 de maio. Se vocês quiserem, é só entrar no site, no portal do participante, para fazer a alteração. E queria deixar aqui para o final um convite para vocês, que eu não sei se vocês já seguem a gente, mas a gente está bem ativo no Facebook, no Twitter e no YouTube, com bastante matéria, bastante novidade, tudo que a gente tem, todo o esforço que a gente tem feito de comunicação no site e por e-mail para vocês, a gente tem procurado estar presente nessas redes sociais também, para vocês terem as nossas notícias mais rápidas, diariamente. Então é um convite para vocês seguirem a gente nas redes sociais também. O formulário em papel não vale, né? Olha, ele deve ser agora feito direto no site. Esse ano vai ser no papel ainda para poder ser enviado para ele. De alteração de perfil de investimento que você recebe aqui. Então a gente pode falar depois, porque realmente eu não sei como é que está o procedimento lá no atendimento. Esse é o negócio do teste. Mas eu recebi um papel. Agora, Eu já recebi um outro, por exemplo. eu acho que não tem problema. O último que eu fiz foi no papel. Até o ano passado a gente fazia com papel. Talvez por isso as pessoas ainda estejam habituadas a continuar, mas eu acho importante a gente falar sobre isso. A apresentação dos resultados na internet, que seja por feedback por diante, ou presencial no CPD2? A gente está querendo fazer uma vez por ano esse presencial, porque é importante esse contato, essa troca com vocês. E todas as outras apresentações a gente fazendo um formato onde a pessoa assista no tempo dela. A gente disponibilizaria ela online. Em relação a esse negócio do teste, eu brinquei lá com esse negócio, mas aquilo ali eu achei assim, mas aquilo que você quer, não é perfil. O seu perfil de momento. Aquilo que você está buscando. Aí você vai lá, eu quero ser agressivo, um pouco mais, ou mesmo que você seja conservador, tem um perfil conservador, aí eu quero ser nesse momento, aí ele vai lá e indica lá o perfil naquele momento. Acho que aquilo ali não dizer que é o perfil do participante, né? Eu acho que não é bem assim. Até porque a pessoa, quando clica ali, ela conhece isso na cabeça, o que ele está buscando, entendeu? Pode ser. Essa é a minha impressão, não sei se foi essa a intenção de você. A intenção do teste é você realmente tentar ajudar as pessoas que não fazem a menor noção do que seria um perfil agressivo, eu nem sei o que eu sou. Ela faz o teste inicialmente com perguntas que vão levar ela a um entendimento do que é ser um perfil agressivo ou um perfil moderado. Mas realmente, a pessoa que já conhece como é que ela se comporta pode ser uma coisa mais tendenciosa, ela já vai respondendo conforme ela... Não é tendenciosa, é aquilo que você está realmente pretendendo, aonde vai te levar em um daqueles perfis. Uma outra coisa a dizer, realmente melhorou, acho que vai ter melhorar, que vai melhorar, lógico, a comunicação da gente é horrível, muito ruim, péssima, nesse passado. Mas melhorou, tem melhorado, claro, isso é um avanço. Outra coisa, eu ia fazer uma pergunta, mais de curiosidade, responde, como é que está a Serona? Serona e Eletroacre, que agora foram privatizadas. Uma continua participando, como é que está isso? É mais a curiosidade mesmo. Oi.
Bem, em relação à Ceron, ela já comunicou o pedido de transferência. A Energisa Breve comprou o plano, né, comprou a empresa, a Ceron, e ela já fez, toda empresa que ela comprou, ela fez transferência de... Ela tem fundo próprio? Ela tem a Energisa Breve. Ela tem 16 planos hoje, sendo que 10 ou 11 são de transferência de patrocínio. Eles nem quiseram saber custo, nem quiseram saber rentabilidade, a gente já tinha preparado o plano deles, comparado, rentabilidade, comparado tudo. Mas eles nem mandaram uma carta já muito dizendo que não querem fazer a transferência. Hoje o plano está na faixa de 130 milhões, o patrimônio da Ceron. Eletroacre também era? Eletroacre não era nossa, né? Eletroacre é a Previnorte. E eu também não sei se foi a Energisa que comprou, se foi outra. Eu tenho dúvida. Mas de qualquer maneira ela pediu a transferência a Ceron e deve ter um prazo aí de 6 meses a 1 ano para que isso ocorra, porque tem uma série de trâmites que tem que ser feitos. Isso. Uma pergunta sobre o Ceron aí. Essa transferência ao Ceron é grana, em dinheiro? Ou não, você pode transferir em ativo, mas não faz muita diferença, né, Irã? Assim, hoje a Ceron, os ativos dela, assim como os ativos do plano de vocês, nós não temos nenhum private equity no plano de vocês, nós não temos imóveis no plano de vocês, e o plano da Ceron ele é basicamente igual ao plano de vocês. A gente não tem private equity, não tem imóveis, não tem nada. É tudo marcado a mercado, né? Então, o título que está lá, o plano da Ceron tem uma carteira muito parecida com a de vocês, na renda fixa. Então, é tudo líquido. Então, se o cara falar, vai dinheiro, não faz diferença em dinheiro ou título, porque a gente enquadraria imediatamente. E as ações, eles têm 15% em ações hoje, o plano deles. A carteira é líquida também, o nosso benchmark é PX. Então, não tem muita dificuldade, não. A rigor, do ponto de vista técnico, puramente técnico, teórico, o ideal, tanto para eles quanto para a gente, é pegar o plano do jeito que está e entregar. Né? Os ativos no recorte que existe. E aí não tem dúvida de que ele foi o valor de mercado, o valor que vale, etc. Vou fazer uma outra pergunta aqui. Não sobre o Ceron, mas ainda sobre o plano LNS. A gente viu então que nós temos 98% dos ativos em Selic, é isso? Ele está na renda fixa. A renda fixa. A pergunta é a seguinte: é razoável um plano que visa você dar um investimento a longo prazo, e você está com isso no Selic, muitas vezes líquido, não sei bem qual é deles, 8%. É razoável isso? Por que é isso? O que se explica aqui? É bom você ter um plano de longo prazo? O ideal era estar tudo no longo prazo, a IPCA mais 10. Não é isso? Não é ótimo, né? A pergunta não é essa, deixa eu só complementar um pouco mais a sua pergunta. É o ideal estar no longo prazo a IPCA mais 4,5? Essa é a pergunta, porque essa é a opção que eu tenho hoje. A opção que eu tenho hoje é IPCA mais 4,5. Ou eu estar na Selic e esperar eventualmente um outro momento para estar fazendo posição. Hoje a gente avalia que a queda da taxa de juros do Brasil de longo prazo foi muito rápida, num prazo muito curto de tempo. Então, se a gente olhar esse gráfico aqui, que eu mostrei, depois o Max mostrou um outro, mas vamos nesse aqui. Esse aqui, por exemplo. No processo eleitoral, para você ter ideia, essa taxa aqui era 6. 6, estava aqui, né? Só com a eleição e a queda do risco do Brasil, de outubro para cá, falando de setembro para cá, ela caiu de 6% para 4,5%. A taxa de equilíbrio da economia brasileira de longo prazo, ela saiu de 6 para 4,5% em 5 meses. Sim, só porque o Bolsonaro ganhou as eleições. É claro que lá fora teve um movimento, mas foi o que aconteceu. Então foi muito rápido, por isso é que a gente veio vendendo esses títulos. Só para se lembrar, nós tínhamos muitos títulos lá em 2010. Aquela pizza ali era uma taxa baixa. Não, era 40% da renda fixa. Nós tínhamos 40% da renda fixa nesses títulos de longo prazo. Aí vendemos na medida que a taxa veio caindo. Nós fizemos uma taxa média de 6,5%, quando a gente comprou mais ou menos. Aí quando a taxa veio caindo, até chegar a 4,20%, a gente veio vendendo. E isso é que deu um excelente retorno na carteira.
Porque se você olhar a renda variável, vou mostrar aqui, ó. A renda variável foi 108% nesse período. A renda fixa foi 133%. Tá ok? Tá? Então, como é que você conseguiu? O perfil elétrico foi o pior nesse período aqui até. Nós fomos o pior, embora talvez a gente tenha tomado as decisões mais cautelosas, o que gerou a gente, por exemplo, ano passado foi muito claro. Quando a gente achou que a situação podia se degringolar, a gente diminuiu a posição de bolsa. A gente ficou com receio de que tivesse um problema maior. Os perfis não fazem esse racional. Os perfis são, o cara compra. A gente vendeu bolsa achando que tinha risco. O cara que tinha 45% de bolsa, quando a bolsa caiu, ele passou a ter 40%. O perfil foi lá e repôs a 45%. É uma dinâmica completamente diferente. Não tem, nos perfis eles fazem o que está lá na alocação. Então, se a bolsa cair, ele vai comprar. Se a bolsa subir, ele vai vender. Mas se a bolsa continuar estourando, ele vai ter vendido. E no nosso a gente vai estar posicionado. Então tem uma lógica, uma dinâmica um pouco diferente. Nós fomos penalizados no ano passado, perfil elétricos, com a decisão nossa, porque no momento em que houve uma volatilidade muito grande, a gente achou que pudesse, de fato, ter um risco do Haddad ganhar, e a gente reduziu o bolso naquele momento. A gente falou, imagina se ele ganha, esse negócio vai ser muito ruim. E isso é que impactou o resultado do ano passado. A gente olha aqui, ó. Do perfil elétricos, ter sido inferior ao perfil conservador, em 15%. A gente vendeu, principalmente aqui nesse período, que a gente ficou com muito receio que esse negócio pudesse ter um degringolado, se tivesse um problema. Mas, respondendo a sua pergunta, mesmo com um CDI de 133 e uma bolsa de 108, teoricamente, se eu tivesse só CDI ou só bolsa, eu teria uma rentabilidade aqui, entre os dois. E eu tenho rentabilidade todas superior a isso. Todas. Por quê? Por conta dessa dinâmica dos títulos de longo prazo. Principalmente também tem alocação em renda variável, etc. Mas por quê? Aqui nós tínhamos títulos de longo prazo, vendemos eles aqui na Dilma. Quando a Dilma derrubou a taxa de juros de curto prazo, os títulos de longo prazo chegaram a 3,90. Esse título que hoje é 4,50, em 2013 chegou a 3,90. Houve até mudança dos planos, das taxas de referência dos planos, que foi para 4 e pouco a taxa de referência dos planos, não sei se vocês se lembram, 4,20. A taxa de juros agora vai ser país desenvolvido, despencou, e aí a gente vendeu os títulos de longo prazo aqui. Ainda bem que a gente vendeu a 4, vendemos a faixa de 4,5, 5, 4 e pouco. Vendemos aqui. Quando voltou a taxa a subir de novo, nós repusemos esses títulos. Então a gente fez uma dinâmica de comprar e de vender, de comprar e de vender. Então a gente fez que é abaixo da referencial. Ou a taxa Selic, que está dando 6,5 no curto prazo. Mas que qualquer problema que tenha, ou uma economia com 6,5 hoje, a gente acredita que é uma taxa muito baixa, não é a taxa de equilíbrio da economia brasileira. Você tem 6,5 de taxa de juros nominal, e você tem uma inflação de 4, você está com uma taxa de equilíbrio de 2,5. Você nunca teve uma taxa tão baixa. Você está abaixo da sua taxa de equilíbrio, você está tentando fazer a economia andar. Então a gente olha aqui, já no ano que vem, ó, olha aqui, esse ano, 6,5 com 4 de inflação. 2,5. Ano que vem, já está prevendo no final do ano que vem 8 com 4. Já algo próximo de 4 em termos de curto prazo. Então, teoricamente, você tem uma taxa de curto prazo em torno de 4, a de longo prazo já tem que ser superior. Quanto? 4,5, 4,50, 5? Imagina o seguinte, essa curva aqui, olha aqui, ó, hoje de curto prazo 2,5, a de longo prazo 4,5. Essa aqui vai virar 4. Ano que vem ela vai ficar próxima de 4, no final do ano que vem. Imaginando que a economia se recupere, você tenha crescimento, começa a diminuir a capacidade ociosa, você começa a ter um pouquinho, talvez um pouco mais de labatendo na inflação. O que vai acontecer? O Banco Central vai ter que aumentar essa taxa de juros. Então hoje você tem uma referência de taxa de juros de curto prazo muito baixa. De 2,5 acima da inflação é muito baixo. Mas o fato é que isso está puxando toda a curva sua para baixo. Ela não é uma taxa, não tem quem defenda hoje uma taxa que o Brasil está numa taxa de equilíbrio, 2,5. É uma taxa muito baixa. Por quê? Porque uma taxa americana hoje de curto prazo é 2,5. Né? Então, assim, eu posso operar hoje, comprar um título americano de curto prazo, 2,5, mais câmbio,
ou posso comprar a taxa brasileira, que é real, em 2,5. Assim, a taxa está baixa aqui. Está baixa por quê? Você tem baixo crescimento e você quer reverter uma expectativa. Então a gente acha que te respondendo, vamos comprar títulos de longo prazo, mas a gente acha que tem que ter um pouco de calma, não é só sair para comprar títulos de longo prazo a 4,5. Porque se essa taxa sai de 4,5 de longo prazo e for para 5, a desvalorização do teu título é na faixa de 10%. É um negócio absurdo. Então você tem que ter calma para fazer essa operação. Eu acho que o Paulo... Luiz, até aproveitando esse ensejo, né, dessa discussão, um participante da Eletros, né, que hoje a janela de migração é semestral, né? Isso. Semestral. A gente tem tido, né, alguns pontos na economia brasileira que vão ser vertentes ao longo dos próximos anos, né? Um deles agora é a aprovação ou não da Previdência, como ela vai ser aprovada. Em função disso, né, no médio prazo, 6, 12 meses, 18 meses à frente, a gente pode ter uma oscilação razoável entre aplicar renda fixa, aplicar renda variável. Lembra que no início a gente mostrou ali os gráficos ali do perfil elétrico, dos perfis que realmente a gente acertou lá no passado muito, né, em ter implementado a possibilidade do participante decidir o seu perfil, indo ao encontro do que o Fausto falou, né? Às vezes o cara ele tem o perfil dele, eu sou iniciante, eu estou perto de me aposentar, mas ele estuda uma conjuntura dentro da economia nacional e macroeconômica que seja interessante para ele aproveitar algumas janelas. Qual é a pergunta? Lembra lá no início dos perfis, a gente, até eu fiz a pergunta, a possibilidade de a gente diminuir o período dessa janela. Tem alguma avaliação? Não estou dizendo aqui que a gente vai botar uma janela diária que vai ficar jogando dentro do perfil dele da Eletros em relação ao mercado. Não é isso que eu estou dizendo, mas a gente vai ter ao longo dos próximos anos alguns pontos onde isso vai ter uma oscilação razoável. Tem uma avaliação, Luiz, da gente ter uma janela trimestral, bimestral? Não, hoje não tem. Hoje não tem, Paulo, essa avaliação. Do ponto de vista teórico, a precificação de bolsa está sempre correta. Ela já leva em consideração todas as expectativas. E no longo prazo ela vai render mais do que a renda fixa. Então, só estou dando arcabouço teórico. Então, teoricamente, se você tiver um perfil, tolerância a risco, você espera, você faz a sua posição, mesmo que aquilo gere oscilações na sua posição. Então, essa questão de olhar a conjuntura e falar, não, a bolsa vai subir, teoricamente, se a bolsa vai subir, ela já precifica hoje. O preço dos ativos, ele é dado, hoje, ele é dado pelas expectativas futuras. Então, você imaginar que a sua visão, você achar que a bolsa vai subir, você imaginar que a sua visão é a mais correta do que de todos os agentes econômicos que estão operando com o valor de bolsa, que já estão precificados. Então, no fundo, não existe muito essa ideia de que eu vou antecipar o movimento de bolsa. Na realidade, o que é mais importante é a sua tolerância a risco. Porque, teoricamente, se todo mundo pensar dessa forma, ela imediatamente sobe e ela precifica. Então, a bolsa hoje, ela já reflete prêmio, o risco de prêmio e os preços que ela já estão, os ativos já reflete a conjuntura que aí está. Mas, te respondendo, hoje não está previsto um prazo menor, não quer dizer que não possa ser previsto no futuro. Entretanto, existe uma... Quando a gente colocou o perfil, algumas pessoas eram até contra colocar perfil no perfil. Eu não quis falar. Eu debati com você na época, né? Teve debate lá no Eu sou contra. Teve debate lá Eu falei, como é contra, cara? Deixa o cara querer. Então, e a discussão que tem da periodicidade é que hoje a maioria das fundações faz anual. Porque a ideia é que... fora, inclusive. Lá fora, o que tem mais a 401k, que pode ser a qualquer momento. Só que ninguém mexe. O cara define a alocação e fica. Inclusive na crise, inclusive na alta. Entendeu? O cara tem um problema, não faz nada. Se você olhar as alocações, 20 anos, 30 anos, as pessoas não mexem com suas alocações. É muito estável essa decisão.
Mas aqui para o Brasil existe um receio muito grande de você dar essa movimentação e as pessoas tomarem a atitude assim, está subindo, eu vou lá e compro mais. A gente vê muito nos planos de vocês, nos planos, que as decisões ainda são muito pelo retrovisor. A renda fixa está indo bem, o cara vai para a renda fixa. Aí vira, a renda variável vai bem e volta para a renda variável. Muito mais, às vezes, uma perspectiva do que foi para o passado do que olhando para frente a expectativa. Então a gente tem muito receio também de uma questão conceitual e de uma questão operacional. Conceitualmente existe uma discussão grande se deve-se dar essa liberdade toda para o participante. A gente chegou a um plano semestral também de bom tamanho. E operacional, a gente acha também semestral, quer dizer, é razoável, porque também tem uma mobilização, porque tem o prazo que o cara tem que tomar a decisão, depois tem a migração toda que tem que ser feita da reserva no dia certinho. Então tem toda uma movimentação que tem que ser feita, que dá um certo trabalho operacional. Então hoje a gente está trabalhando semestral e eu acho que a maioria hoje trabalha ou anual ou semestral. Semestral já é bastante liberdade para participar. Na realidade, eu acho Eita, não, agora deixa eu passar para a Bom, eu fiquei atrasado, você já respondeu a pergunta, pode... É sobre Eletrobras e ações da Eletrobras e Vale na carteira variável. Como é que vocês estavam na época do acidente? Como é que a gente estava na época do acidente? Né? Como é que está aqui considerando a Eletrobras na carteira? Vale e Eletrobras. Olha, nós temos duas dinâmicas aí. A primeira é a carteira interna, e a segunda é a carteira externa. Deixa eu abrir as carteiras. A primeira questão é a carteira interna, a gente tem gestão. A carteira interna, essas aqui são as carteiras posicionadas em 31 de março. Tá? A carteira interna, nós temos gestão. Basicamente, o responsável por fazer as proposições é o Max, que é o gestor da carteira. A carteira externa, nós não temos gestão. Nós não temos gestão sobre ela. Cada um toma as decisões, cada gestor. Porque senão eu posso falar para o gestor, você não vai ter esse papel. Aí depois ele fala, não tem rentabilidade. Não tem como, não tem. Tem liberdade dentro daquele do mandato que a gente deu para ele, que é IBX mais 2, que é o mandato que eles têm que perseguir. Então, a nossa carteira tem um baixo risco, são papéis muito líquidos. Se a gente olhar aqui, por exemplo, Bradesco, Vale, Petrobras, aqui da Sharp, né? Que é a antiga GAP. Banco do Brasil, Equatorial, Suzano, Loja Renner, P3 e Ômega. São empresas todas muito líquidas, são empresas conhecidas. A Apex, Petrobras, Vale, Banco do Brasil, Bradesco, Localiza. Então, são empresas muito líquidas. A própria carteira interna também. Então, no caso da Eletrobras, a carteira interna estava no índice. A gente, por conta de risco, o nosso risco é sempre olhado em relação ao benchmark. O benchmark tem uma composição, que é o IBX. Ele tem lá uma posição para cada uma das ações. As 100 principais ações, por um critério de metodologia que existe no site da BMF-Bovespa, você pode ver qual é o critério que existe. Existe uma alocação, que a gente tem que ganhar daquele índice. Quando você não sabe muito bem o que vai acontecer com o ativo, e você não quer correr o risco daquele ativo, o que você faz? Você bota exatamente na posição que tem no índice. Que foi o que o Max fez em relação à Eletrobras. Te respondeu. Então você botou a posição do índice de modo que se ela subir ou cair, ela não vai impactar a sua gestão em relação ao índice. Tá certo? E Vale, nós tínhamos os gestores, aqui a Apex não tinha Vale na época, ela comprou depois que caiu. E a Apex não tinha. A GAP e a JGP tinham Vale. A GAP tinha baixo. O Fábio foi até no jornal falar que ia comprar. Quer comprar o Fábio que está dizendo da Apex. Ele não tinha. Esse aqui não tinha e esse aqui tinha. E esse aqui também. Nós também temos, aqui é 8%. Mas o raciocínio o índice é 10%, então a gente estava com um pouquinho menos do que o índice. Agora, vou falar uma coisa, aqui pode parecer cruel, na realidade o que acabou acontecendo é que um desastre, o preço do minério deu uma pancada, tá? Ontem mas está 94, né? Hoje, ontem à noite de hoje, R$94 tonelada do minério, que é um preço altíssimo. E em commodities ele funciona de uma maneira bem peculiar, porque imagina que você tem uma siderúrgica que você tem que trabalhar, e aí de repente
10, 20% da capacidade some. Você tem que comprar o minério. Então, uma vez eu estava num congresso, aparece um especialista em commodities que me explicou isso. Se faltar 5% de um produto, de uma commodity, o preço dá uma pancada monstra. Que foi o que a gente viu agora. Né? A própria Vale tem sido de reduzir a produção dela, era em torno de 400 milhões para 320, se não me engano, milhões de toneladas ano. Então ela está tendo um impacto brutal de produção e um impacto brutal no mundo. Ela é muito importante para compor a oferta mundial. Isso fez com que o preço saísse na faixa de 65, 70 dólares para 94. Então a margem que se passou a ter foi muito, talvez, maior do que a perda que você teve em relação à diminuição de produção. Então é uma coisa que você vai na reunião da Vale e ninguém fala, ninguém menciona, porque o que ela fez foi assim, se você olhar, foi um absurdo, e no fundo o resultado dela está positivo, as ações já estão mais ou menos no preço que estavam. Né? Então, te respondendo, o Vale no final não teve grandes impactos para o acionista. Do ponto de vista do acionista, nós somos acionistas de Vale, né? Então, vai ter um pouco negativo, porque a gente tem menos que 20 ali, 8, 16, a gente tem 10%. Vale. A ação subiu pra caramba depois dessa fase, assim que ela afundou um evento, mas depois ela voltou com o preço do minério explodindo. Aí a gente acabou sofrendo na carteira interna um pouco por isso, porque a gente tinha uma posição bem inferior ao índice, o índice tem 10% de menos. Ela foi e a gente ficou um pouco atrás. Né? Inclusive tem a história que parece que essas minas de Minas Gerais não são as mais rentáveis da Vale. Carajás, né? Carajás tem olho na qualidade do minério, Carajás é melhor. A qualidade, né? Isso A Vale tem participação de outros no mundo, não é só. Né? Então, agora eu tenho a só em relação ao perfil, depois quando falar dessa. Você não vai querer diário também não, né? Você não queria antes. Não queria nada. Não queria nada. Brigou comigo na apresentação que eu vi lá em 2000. Você estava na auditório. Isso é um absurdo. Eu falei, cara, mas... Quando foi errado? Não faço nada. Lembra? Não ouvi, desculpa, não ouvi. Quando foi a implantação dos perfis? Junho de 2010. Junho de 2010, vai fazer 10 anos. Não, junho de 2010 foi a implantação, verdade. Pois é. Início do gráfico, a gente pega o gráfico desde o início. Tá certo. Não, a minha questão é a seguinte, eu era contra a questão é porque no perfil elétrico já tem uma boa passagem de variáveis aqui. E o risco, eu vi o seguinte, por exemplo, surfou aí um bom tempo de crescimento, principalmente da China, né, principalmente através do hemorroide, super ciclo, sem fazer nada, simplesmente só pedindo para a China aí, e a China sugando tudo que podia, né? Então o Brasil surfou muito e ganhou muito naquele período. E a indústria brasileira, não se modernizou, ela está ali, né, a mesma há séculos, né, há anos, nós vamos dizer assim. Então ela não tem muita política. Então a minha questão no momento é que você já tinha uma parcela variável porque você tinha um certo controle, que era um perfil elétrico. Então você abriu um perfil que passa, não era nem como jamais. Na minha visão é sempre que esse fundo de previdência tem que ser um conservador, na minha opinião, tá? Tem que ser mais conservador. Mas abrir um perfil de mais agressivo podia levar as pessoas a ter, de repente, uma perda grande e trazer um problema, como o INSS tem ainda naquele tempo mais ainda, né? Um quadro assim, de pessoas de mais senioridade, inclusive muitos estão saindo agora, talvez do PPP, inclusive, eles poderiam ter um prejuízo aí iminente na hora de sair. A minha questão era essa, entendeu? Esse risco de poderia acontecer em função daquilo que está acontecendo no mundo, no Brasil e no mundo, isso é nítido, né? O Brasil não tem nada a não ser surfar no crescimento mundial, principalmente puxado pela China. E dúvidas disso, isso aí é histórico, é matemático, é outro estatístico como queremos. Tá? Mas em relação a isso, outra coisa que eu queria perguntar, mas era da publicação lá, uma visão da publicação. Nós hoje temos aí esse problema da Previdência, né? Já acabou de bunda há muito tempo, né? A conclusão que só falta fechar o caixão, né? Então, mas aí a questão, o que eu vejo aqui, a questão dos jovens, tem pelo perfil aqui, você não vê os jovens hoje, os jovens, não sei se nas outras empresas são assim, eles não participam muito pouco disso, até pela discussão que eu tenho, pela discussão na conversa, às vezes, que eu vejo, as pessoas não falam muito disso. E eu acho que estava no momento de se explorar um pouco isso, como investidor do jovem, um investimento alternativo, porque hoje, por causa de poupança, né,
de um rendimento muito mais baixo. Você tem a alternativa no próprio fundo de previdência, dos bancos aliás, para cooptar o cliente e tal, fornece fundos de previdência e tal, tanto o IGBL quanto o EGBL, muito justamente a diferença do IGBL e do EGBL, não se preocupa, não, por falta de interesse mesmo, talvez de preocupação. Então, embora a comunicação hoje, a informação seja muito ampla, né? Talvez a Eletros pudesse fazer, nesse momento que claramente a Previdência ela está com problema, mesmo que ela seja reformada, que vai ser, não se sabe de qual forma ela vai sair lá, demonstra que vai sair lá na frente, mas ela vai ser, não tem saída, né? Não tem jeito, acho que isso é uma questão muito mais política do que propriamente necessidade, né? Uma questão só política, de resolver a questão política. Então, se tem alguma forma de fazer uma campanha ou alguma divulgação para computar esse jogo, até pelo menos 12% do imposto de renda, né? Do imposto de renda, essas coisas. Eu sei que no final do ano vocês já aparecem, no final do ano, mas não, eu acho que não necessariamente precisa ser no final do ano, entendeu? Essa é uma sugestão, inclusive, de se trabalhar um pouco mais nisso. Sei, não, mas... Uma alternativa de investimento mesmo. Eu acho que tem toda a razão. Eu, por exemplo, costumo dizer que eu dei uma baita sorte, que quando eu caí para estagiar, eu caí já no setor de previdência. E para mim abriu um mundo que eu falei, nossa, super nova, é agora que eu consigo me programar, me planejar. A gente está realmente muito atento a isso. A campanha, por exemplo, de 12% no final do ano, a gente já antecipou, a gente já começou a falar sobre investir mensalmente, faz mais sentido, é menos custoso para você, para poder conseguir o benefício fiscal. A gente está bem atento a isso, para pegar realmente esse público que está começando a poupar agora e o esforço deles é muito menor, seria muito tranquilo uma aposentadoria para eles se eles começassem agora. Tá? Até porque, como você falou, a perda da Ceron, quer dizer, eu não sei como é que se faz esse investimento, né? É um bolo significativo, é uma parcela de negociação talvez importante, que pode vir a pesar no total da negociação, talvez que não sei. Hoje, eu não sei se eu tenho que... O que aconteceu aqui de 2014 para cá, eu não sei se eu tenho esse gráfico aqui, a gente conseguiu reduzir a despesa da Eletros, a parte administrativa, né? E conseguiu ter receitas melhores. Acho que tem 2 slides ali, e a gente conseguiu juntar um fundo administrativo na faixa de 100 milhões de reais, que é 3 vezes a nossa despesa anual. Então a gente teria, vamos dizer, hoje, uma reserva 3 vezes a despesa para o ano. E com isso a gente conseguiu reduzir a taxa de administração, inclusive aqui no plano de vocês. A taxa de administração vai cair de 0,5 para 0,45. Só para lembrar, desde 2001, desde que vocês entraram, em setembro de 2000, a taxa é 3% sobre a contribuição e 0,5% sobre a administração. E hoje a gente está mantendo os 3% sobre a contribuição e 0,5% sobre os recursos geridos da Eletros, ao ano. O 0,5% ele é muito maior que os 3%. A sobrecarga que os bancos falam, agora a gente vai ter uma sobrecarga. Os 3% significam muito menos do que o 0,5%, que é anual, calculado diariamente, anual. Então é uma taxa maior. E essa taxa está sendo reduzida de 0,5% para 0,45% depois aí de 18 anos. Mesmo agora com a saída da Ceron. Isso vai significar uma perda de receita para isso na ordem de 2 milhões ano. O Conselho aprovou. A gente está falando do ponto de vista administrativo. Por que eu estou comentando isso? Porque a saída da Ceron é isso, na realidade. O impacto para a Eletros da saída da Ceron é que nós vamos ter menos receita administrativa oriunda de uma patrocinadora. Então a gente está sempre em negociação. Hoje nós temos umas 3 patrocinadoras em negociação, mas é uma coisa lenta, porque sobre a ótica da empresa é uma despesa, é um aumento da folha que ela vai passar a pagar. Então dependendo do plano, ela tem e nós temos uma crise econômica muito forte. Então, volta e meia a gente vai negociando com uma patrocinadora e às vezes dá certo, às vezes demora um pouco mais. Atualmente a gente está com uma bem avançada. Vamos ver se a gente consegue andar com ela. Essa aí foi a receita do fundo administrativo, vis-a-vis a variação do INPC. Então, de 2014, só para mostrar que em 2014 a gente conseguiu inverter a receita administrativa em relação à despesa, acima da inflação. E aí, pode botar o próximo, só para mostrar o ano de 2000. Acho que volta. Deve estar. Estou voltando, talvez. Esse aí, esse aí.
Então a gente conseguiu juntar aí ao longo do tempo 100 milhões, né? Receita, despesa, fundo administrativo. Quando a gente menciona a parte do 0,5%, do 3%, o 3% é a receita de custo de administração da gestão de previdência. Então aqui é 5 milhões, é por isso que eu estou te falando que o 3% é muito menos do que o meio, e o meio é 22 milhões. Então, quer dizer, na realidade, aqui eu estou falando todos os planos, aqui é um consolidado. Mas na realidade, quando chega no banco, o banco fala, não cobro nada de sobrecarga. Mas a taxa de administração dele é 1%, é 1,5%, é 2%. A média é 1,44%. A gente fez o levantamento, já fez a comparação. Quer dizer, a gente fica acima do primeiro quartil comparado com as abertas, fica mais barato, muito mais barato comparado com as abertas. Então a taxa de 1,44 é a taxa de administração quase 3 vezes a taxa que a gente cobra, aliás vai ser mais, porque com 0,45 vai dar 1,35, né? Vai ser mais que 3 vezes a administração. Ela tem um peso muito maior sobre a Previdência do que os 3% que você paga uma vez só quando o dinheiro entra e só sobre a contribuição normal, não paga nada sobre a contribuição extraordinária. Então, é isso. Então, te respondendo, tanto do ponto de vista da Ceron para a gente é ruim, reduz a receita administrativa, mas o fato é que hoje a gente tem uma situação que permite também você respirar um pouco para correr atrás de outros patrocinadores. Aí a ser usado, né? Só para lembrar, voltando aí nessa questão da contribuição extraordinária. Não está saindo som. Está desligado. Você não tomou café da manhã hoje, já? Não, está cedo. Alô? Agora está Bom, saindo. só para lembrar sobre a contribuição extraordinária, eu me lembrei que o ONS dá um adiantamento do 13º no meio do ano. Então pode ser também uma ocasião propícia, a pessoa que tem um dinheirinho a mais, olha só. Ressaltando essa questão do ganho frente em outros investimentos. Você tem duas questões importantes que você levantou. Primeiro, a contribuição extraordinária, quando você coloca, vai na Eletros e fala, eu quero fazer uma contribuição extraordinária mais de 1% do meu salário, por exemplo, tá certo? Faz uma conta de quanto você contribui em média, vamos supor que seja 10% de contribuição. Você pode aumentar um pouco, porque até 12% você vai ter isenção de imposto de renda. Né? Você vai bater isso no imposto de renda da sua declaração não. Quando você faz você faz essa opção mensal, você já tem um abatimento mensalmente. Então você já paga no mês menos imposto de renda. Se você faz só em dezembro, você não abate mensalmente aqui. Você vai abater quando você fizer a declaração anual. Então você consegue, quando faz uma contribuição mensal extraordinária, que não tem taxa dos 3%, ela entra líquida na tua conta, você consegue abater no mês o valor do crédito do imposto de renda que você vai ter. Então é uma outra coisa também que as pessoas têm que pensar. Então se ela fizer uma conta... propagar isso. Se ela fizer uma conta básica, chegar com que média vai sobrar, ela contribuiu 11%, 10%, bota mais 1% mensal, porque ela já baixa o imposto de renda no próprio mês, o pagamento do imposto. Não tem nem que esperar o ajuste anual. O Luiz, um outro assunto que foi polêmico na época que a gente aprimorou ele, né, mudou, era o empréstimo, né, para o participante. Só para quem entrou recentemente, acho que só é da antiga, a gente tinha uma grande diferença, né, entre o montante de empréstimo possível para o participante do INSS no início e das outras patrocinadores, principalmente a Eletrobras. E a gente, na época, buscou, no mínimo, igualar aquilo sob a seguinte ótica, né, que para o nosso fundo, né, era algo financeiramente vantajoso. E qual era a preocupação das outras pessoas? A preocupação era, poxa, o cara ele vai pegar o empréstimo porque ele está endividado, então você está dando mais código para o cara se enforcar. O argumento que a gente é o seguinte, nós não estamos falando de criança não, estamos falando de pessoas adultas, a maioria com nível superior, que tem total domínio da gestão financeira dela. Então, se ela não pegar um empréstimo com qualidade que os juros é muito menor, ela vai pegar lá fora, vai pegar com a agiota. Seria muito pior. Mas a pergunta é, sobre a ótica, né, eu queria que vocês passaram rapidamente ali sobre o valor do montante do empréstimo. Continua sendo ainda um excelente investimento para a carteira do INSS E também para o participante. e para o participante, né? Porque a taxa é muito menor do que o mundo lá fora. Né? A gente atualmente continua um pouquinho menos do que o total da Eletrobras, né? São 5. Hoje a regra, não, hoje não é a regra é assim. mesma, A né? regra é mesma para todos os planos, que na verdade é uma composição de três critérios.
até 15% da renda do cara para amortização, a 40% da reserva livre dele, que é igual para todo mundo, e um prazo que é fixo também, que é de 12 meses, 24, 36. Então, de acordo com esses 3 critérios, você define quanto cada um pode pegar. A regra é igual para qualquer participante de qualquer um dos planos agora. E a taxa 0,9? A taxa vai depender, por isso que eu não vou saber de falar, do prazo. Porque aí tem aquela curva que é montada, aquela curva max em cima, na verdade, em dezembro de cada ano, novembro e dezembro, ele bota um prêmio específico de risco por prazo em cima do título público, bota o 0,5% para ter características que menos o meio vai dar a taxa de administração, e mesmo ao ano, né? E mesmo assim fica uma taxa ainda muito abaixo do mercado, muito baixo. Pois é. Eu não vou saber de cabeça a taxa, mas vai ficar muito baixa. Está no site, tá? A minha questão é que a alocação vem diminuindo. A minha nossa. Eu sei que ao longo do tempo vem diminuindo a participação dos empréstimos nos ativos. A que se deve isso? Eu acho que está aberto. Cada um. Se as pessoas estão. Não, eu acho que eu vou falar uma coisa aqui, aí depois vocês interpretam. Eu acho que tem perfis de cada um. Assim, o que a gente acompanha na Eletrobras, porque tem um prazo maior, é que eram sempre as mesmas pessoas. Dos 3 mil participantes na época, tinham 900 que tinham. E tinham 2 mil que não tinham. Então tem pessoas que tinham uma verdadeira aversão ao empréstimo. O cara não vai pegar, ele vai dar um jeito. E tinham pessoas que não, que viviam no empréstimo. Então tem um pouco da característica de cada um. Então, aqui, por exemplo, se você tem um plano que está crescendo, né, imagina um plano crescendo, se você tem um perfil que é mais ou menos estável, e o cara está sempre tomado, proporcionalmente tende a ter cada vez menos empréstimo. Mas o empréstimo está aberto para todo mundo, eu não tenho como te dizer o motivo específico de não estar crescendo a proporção. Poderíamos, seria alguns fazer uma propaganda maior da diferença entre o empréstimo bancário, aquele sujeito vai comprar um carro, você fala, eu tenho curso, né? Aí vai lá e você vai ver dinheirinho na mão aqui. É comparativo, Luiz. Por exemplo, vale mais a pena pegar um pagamento, uma concessionária de 36 meses ou pegar um empréstimo da elétrica? Eu não sei se você sabe responder. O que vale mais a pena? Eu não sei, elétrica. Tem que negociar o preço. Não, tem que negociar o preço à vista. Porque isso é uma falácia, né? Juro zero. Juro zero. Juro zero é juro zero. O cara vai chegar lá e vai financiar 36 meses. Acontece que se ele pagasse à vista, ele ia ter 5, 10% de desconto, e na verdade aquele juros está embutido. Mas aí eu não tenho como. Né, olha só o detalhamento, né? O nível Será de. interessante de mostrar exatamente essa lógica. Tá bom, eu não vou pegar um empréstimo porque eu tenho dívida, mas eu posso pegar um empréstimo por uma vantagem financeira, porque eu sou participante da elétrica, porque eu tenho esse direito. Tem gente que nem sabe, eu tenho que estar falando, vou comprar um carro, vou comprar lá, pego um empréstimo com a elétrica, que vai sair financeiramente muito melhor para mim. Pagamento à vista. Pagamento à vista e tem que ganhar o desconto. Eu não sei o perfil. Hoje os juros da elétrica ele é mais barato, inclusive, que o mais barato do mercado, que é aquele juros consignado. Se tiver consignado, setor público. É mais barato que isso ainda. A gente pode trabalhar alguma comunicação nesse sentido. É rentável para a gente. É rentável. Seguro? É muito baixo. 100% seguro. A inadimplência do participante, ela só existe, quando existe, ela é pequena, quando ele é autopatrocinador. Porque quando ele é empregado, é na folha. E quando ele é assistido, é na folha. É no benefício. Então, é muito baixo, muito baixo. Assim, a gente está falando assim, 5 pessoas, assim, um negócio assim muito relevante em relação à magnitude do que é. Tem um conhecido meu que já é aposentado, né, que ele, eu não sei se eu entendi direito, né, ele estava pagando 2 planos de saúde, ele queria uma orientação, ninguém deixava um, deixava o outro, mas eu vi lá que ele tinha uma parcela grande da aposentadoria que é um empréstimo. Eu falei, pô, mas você tem que acabar com esse empréstimo, aí você está com... Não, isso aqui se eu morrer eu não pago. É isso mesmo? É isso. O cara que está com 90 anos, ele pode chegar na reta e fazer o... Ele, na verdade, ele já pagou e está pagando. É que ele está pagando a prestamista. E quando você paga o empréstimo, tem um valor, tem um seguro embutido. Mas a viúva não vai precisar pagar. Não. Porque o seguro não. Se ele tiver o cara que está com 90 anos, o cara vai pegar uma bolada, muitas pessoas. Essa é uma estratégia de muitas pessoas
mais idade. A gente tem esse tipo de estratégia, a gente ouve isso. Agora, existe um limite por faixa etária, que ele está dizendo, e acontece o seguinte, ele acha que ele não vai morrer, que ele vai morrer antes, mas ele não vai. Ninguém morre nesses nossos planos. A gente só vê aumentar a longevidade. Aí outro dia vai o cara lá, estou te falando, ele está falando com gente com muita idade já. Quer dizer que ele não pode ir renovando toda a vida. Não, a semana eu recebi ligação de participante de 88 anos. Ele queria renovar o empréstimo dele, estava dando um valor muito baixo. Ele na verdade não tinha empréstimo, queria pegar. Aí estava dando um valor muito baixo em relação à reserva, em relação. Mas por quê? É que você leva em consideração a expectativa de vida. Aí o prazo diminui e a expectativa de vida dele tem que ser superior ao prazo de pagamento. Então, e vou te falar, ele vai viver mais. Vai viver mais. Aí o cara, não, isso aí só não pagar, ele vai viver mais, vai viver mais. Cara, nível de longevidade é absurdo. Mudamos a tábua de novo esse ano, tá? Inclusive do plano de vocês. Suavizamos em 10% a tábua. Então quer dizer que quem entrar em renda vitalícia ou ativo, que quiser agora fazer a conta com a renda vitalícia, vai ter uma renda menor. Porque vai viver mais. Então a gente muda de novo. Hã? Brincadeira. Muito tempo ajudar a né? Bem, gente, é isso. Estamos à disposição. A ideia é fazer uma presencial por ano, fazer essa monte de campanha que a Sharon já mostrou. Mensalmente a gente tem. Trimestral, tem sempre a apresentação atualizada dentro do site. Então, se você fizer o login, vai ter no último trimestre lá. E agora, independente disso, se vocês tiverem vontade que a gente venha aqui, não tem problema nenhum. É muito mais. Aquele relatório também mensal que parece agora que a gente mostrou ali, o mensal, que o Arthur vai lá, o Carolzinho, é bem acompanhando o mercado mesmo, ali que está acontecendo lá fora, aqui dentro, assim, ele é bem atualizado, vamos dizer assim, mensalmente. E assim, se você ler tudo mensalmente, você vai ver que o que a gente falou aqui hoje é um resumo desses 3 meses aí que a gente está falando. Aí, ó, esse relatóriozinho ali, ó, foi aquele caso positivo que está na apresentação. Mostrou bem atualizado. Acho que é março. Isso é março, né? Mostraram o último mês, até março, como é que tá? Sim, mostrou. Não passou, não. Está lá no site. Ah, tá no site. Não, a rentabilidade passou. A rentabilidade é até março. Não sei se acontece isso aí. Eu só fiz uma pergunta. Muita coisa que aparece no site, mas a pessoa não fica olhando. Mas deveria, você pode exagerar, eu não deveria mandar um e-mail. Olha, tem isso lá, eu recebo esse e-mail, todo mundo aí tem isso lá, não sei o que. Ninguém gosta, né? A gente manda e-mail sim, mas geralmente a base de cadastro, se for um e-mail, por exemplo, @ONS, que é a maioria, pode ter algum tipo de barreiramento da própria empresa, da ONS, para você receber o e-mail. Então a gente realmente tem dificuldade, a gente geralmente manda para os 2 e-mails cadastrados. Mas não é um problema de resolução da ferramenta, isso é uma regra de envio de e-mail, porque eles acham que isso é spam. Então, é segurança da informação. Eu tenho recebido os 2. Tem recebido? Então, algumas pessoas recebem, outras não. Outra coisa que acontece muito, se a pessoa passa a não abrir os nossos e-mails, aí a própria ferramenta também passa a não entregar mais, a jogar direto no spam. Aí, de vez em quando a gente vai lá, limpa os e-mails todos, a gente tenta fazer com que vocês recebam os e-mails. Mas realmente tem umas barreiras que a gente tem enfrentado e está tentando resolver todas elas. Né? Eu acho que agora vocês já devem estar recebendo mais e-mails do que recebiam antes, mas a gente está ciente desses contextos. E tudo que a gente coloca no site, geralmente a gente manda por e-mail também, para ter essa comunicação. E outro canal que eu até comentei ali no final são as redes sociais. Eu não sei se vocês participam de alguma delas, mas a gente tem botado muito conteúdo ali para vocês estarem no dia a dia também, recebendo de uma forma que é onde todo mundo está, né? Eu acho que esse bloqueio, por exemplo, a Eletrobras, a INS, CPE, tudo que existia, o bloqueio da Eletro, sim, a gente está negociando caso a caso, aí faz teste, aí uma hora consegue, aí a própria empresa vai lá e roda de novo o programa, não sei como é que se diz, aí a regra entra de novo, aí a gente tem que voltar e pedir de novo. Isso é questão de segurança de informação. Aí, só para reforçar, a questão agora da abertura da janela, do perfil, não foi recebido. Eu não sei se alguém recebeu a abertura da janela.
perfil de investimento. Esse te mandou também, mas... Depois estou tentando haver um problema de transmissão aí, de segurança. Nós não recebemos, essa questão inclusive da pessoa ter a opção de fazer um perfil dentro do próprio site, nós não recebemos essa informação. Talvez por isso as pessoas estejam entregando papel ainda. Não, com certeza, isso está acontecendo. A gente também tem que, depois, fazer uma reunião entre a gente para estreitar um pouco melhor, porque a gente pode também seguir um pouco a comunicação interna da ANS. A gente pode fazer uma cagadinha. A gente usa a nossa base de e-mails e também trabalha com a comunicação interna da ANS. Não é um problema para a gente, porque a gente garante que a comunicação chegue até vocês. Não tem problema para a gente isso não. A gente consegue fazer. Porque aí é uma informação interna. Isso já aconteceu internamente, esse bloqueio. No próprio site do ANS, tivesse um facilitado interno aqui, pudesse acessar facilitado a informação. Essa ideia é melhor, tá? Esses macropontos, usar a própria comunicação do INS. Distribuir o padrão Tem que negociar com a pessoa aqui. Pode acontecer isso. Tem informação. A informação tem que chegar até vocês. Eu acho que é um trabalho que a gente tem feito bastante lá, de conhecer essas reuniões, isso aí. A gente vai fazer isso sim. O pessoal tem café e água ali nos pontos. Gente, muito obrigado. Obrigada.